Olá, a continuação de um dia feliz, é uma alegria voltarmos a estar juntos, partilhando uma mensagem de paz e alegria tão necessária nos dias em que estamos vivendo. Vou partilhar convosco sobre o tema, o poder da oração. A oração é a arma mais poderosa que está ao dispor dos filhos de Deus, tornando-nos vencedores, levando-nos a uma intimidade com o Senhor e a conhecê-lo. Três realidades preciosas que devem ser vividas nas nossas vidas: oração, intimidade e conhecer a Deus. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, lemos: todos perseveraram unânimes em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Antes do revestimento do Espírito, do poder, houve oração. Sem oração não há movimento de Deus nas nossas vidas. Paulo aconselha o jovem pastor Timóteo, dizendo-lhe: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Orar é falar com Deus, mas também é ouvir o que Deus nos diz. É a aproximação feita por aqueles, por cada um de nós, que querem falar e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Lembre-se, contudo, que Deus é o Criador, todo-poderoso, soberano sobre o universo. Apesar de tanta grandeza e santidade, Ele decidiu preocupar-se connosco, comigo e consigo, e ouvir-nos. Se aproxime do Senhor, reconhecendo sua própria perfeição. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele ouve as nossas orações. Orando venceremos. De pé somos fortes, mas de joelhos somos invencíveis. A vida de oração fortalece-nos e a palavra de Deus trabalha em nós, moldando-nos quando somos homens e mulheres de oração. É urgente tornar a oração parte integrante na vida de cada um de nós. Sem oração não há vitória. Quando tudo parece estar perdido, quando o mundo diz que não há solução para o problema, não baixemos os braços. Pelo contrário, levantemos os nossos braços e começamos a orar. A oração liga-nos a Deus e Ele tem a solução para qualquer dificuldade. Orar é desenvolver um relacionamento de amor e de poder de Deus. O salmista, no Salmo 107, versículo 27 a 30, diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Jeremias, no capítulo 33, verso 3, ele diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Não há cristianismo sem oração, não há vida cristã sem oração, não há igreja sem oração e não há poder sem oração. A oração é o oxigênio na vida do salvo, é uma evidência de quem nasceu de novo. Quando há o desejo de orar, quando há uma atitude de orar, é aquela evidência de que nós nascemos de novo, temos uma nova vida. É uma evidência de maturidade espiritual, nós crescemos com a maturidade espiritual. É uma evidência de uma experiência com Deus, é uma evidência de revestimento de poder. Lendo a Bíblia, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento, eu leio sobre um povo que ora. Veja Abraão, intercedendo por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, cidades condenadas pelo pecado. O livro de Gênesis relata que Deus destrói aquelas cidades e salva Ló, por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Por meio da oração, Deus promove o livramento. Veja Ana, estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido, clamou a Deus por um milagre. Para ser mãe, ela desejava ter um filho. Era estéril e não podia, mas ela desejava. E diz a Escritura que Deus abriu a sua madre e ela concebeu e deu à luz Samuel, o maior profeta, sacerdote, juiz daquela geração, fruto da oração. Veja Samuel, o seu filho, se apresentando diante da nação de Israel, dizendo: longe de mim, pecando contra o Senhor, deixando de orar por vós. Veja Cornélio, um soldado gentio, orando a Deus, sem uma compreensão clara ainda da fé cristã, não era salvo ainda, mas orando, e a Bíblia diz que as suas orações subiram até Deus. Ele então é orientado a buscar Pedro em Jope para vir à sua casa pregar o Evangelho.
e ele e sua família e toda a sua casa é convertida e batizada, e uma obra nova se levanta entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. Veja o próprio Jesus, Filho de Deus, lá no Jordão, orando ao Pai dos céus, e os céus se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, sendo capacitado para dar início ao seu ministério. Jesus ora nos desertos da Judeia, ora na cruz, e hoje ainda está intercedendo por cada um de nós, por mim e por si, concedendo-nos a vitória. A Igreja Cristã recebe o poder do Espírito Santo por meio da oração. A Igreja não pode viver uma vida de santidade sem oração. Lemos em 2 de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz Deus, ao ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 de Crônicas 7,14. E também o profeta Isaías, no capítulo 44, verso 13, ele escreve: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Diz Isaías: Deus derrama o seu Espírito sobre um povo que tem sede e que quer a sua presença. Vendo a manifestação da glória de Deus quando nós entramos neste caminho, quando o povo ora com sede de Deus, Deus vai enviar o seu Espírito Santo. John Wesley, um homem usado no mundo num período de grande avivamento, com um grupo de jovens, se reuniram, oraram, confessaram os seus pecados, buscaram a Deus, clamaram, numa noite em que eles consagraram para estar de vigília orando, e às 3 da manhã os céus se abriram e Deus derramou sobre eles o seu Espírito, e John Wesley, com estes jovens, foram usados por Deus para um grande avivamento naquele tempo. A oração muda as circunstâncias. Há coisas que a oração não muda. A sua palavra, a palavra de Deus, é imutável. Mas há situações que Deus só faz a resposta às orações. É por isso que Tiago diz numa das suas epístolas: nada tendes porque não pedis. Deus é soberano, pode agir independentemente da Igreja sem qualquer oração, mas Ele, sendo soberano, resolveu dizer e decretar que algumas situações vão acontecer se orarmos. Exemplo de Moisés. Fez, e Moisés fala com Josué quando estão numa batalha e há um povo que luta contra eles. Então Moisés diz para Josué ir à batalha, mas lemos: fez Josué como Moisés lhe disseram e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Uri subiram ao sumo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, devido à sua idade, prevalecia Amaleque. Êxodo 17, 10 e 11. Orando, temos vitória sobre os inimigos, eles serão derrotados, venceremos as lutas da vida e Deus nos conduz no nosso viver. Não esqueça, o salmista diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. A oração é uma arma para os pais. Susana Eisley tinha 19 filhos e durante a sua vida a porta do seu quarto era trancada no período de 1 hora que ela consagrava para orar a Deus pelos seus filhos. E os seus filhos sabiam que não podiam interrompê-la. Essa mulher deu ao mundo o maior avivalista, um homem que foi usado para um grande avivamento, John Wesley. A oração é fundamental para um avivamento na Igreja, para a vitória das nossas vidas. Quanto tempo dedicamos nós à oração? Qual é a nossa comunhão com Deus através da oração? Oramos a correr, e é quando oramos, e às vezes ocupamos de tudo, e a oração é tão rápida que é só para dizer que oramos, mas não tem intimidade, não tem relacionamento, não se ouve Deus falar, e a oração é isto. Se vivermos uma vida de oração, iremos ver a glória do Senhor, e as fortalezas à nossa volta caírem, o Senhor operando na nossa vida. A Bíblia exorta-nos a viver uma vida de oração. Lemos em Efésios capítulo 6, verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus tomou compromissos com aqueles que oram. E sabe, Deus é um ser de compromissos, não falha aos seus compromissos. E o que é que Ele tomou de compromisso comigo e consigo que oramos? Escutar as suas orações, ou escutar as nossas orações. Lemos? Esta é a confiança que temos para com Ele.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está em João, 1 João capítulo 5, verso 14. Ele responde também às nossas orações, é a certeza que nós temos. Lemos, invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Jeremias 33:3. Ele move-se também através da oração, move-se em resposta à oração. Jesus ensinou, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. A oração é o meio pelo qual vamos à presença de Deus e obtemos vitória. Desafio a ter uma vida de oração contínua e terá vitória. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, porque Tu és o nosso Deus. Confiamos em Ti e queremos em cada dia que Tu te movas nas nossas vidas. Obrigado pela salvação preciosa que nos destes, pela Tua presença nas nossas vidas. Ajuda-nos a ter uma vida de intimidade contigo, aprendendo contigo, tendo uma vida de oração. Pai, orando sabemos que Tu nos ouves, orando sabemos que Tu nos traz vitória. Por isso, ajuda-nos a ser homens e mulheres de oração. Oro por aqueles que ainda não Te conhecem, que também possam vir a Ti, possam falar contigo e também nesta simplicidade de orar, que é falar contigo
contigo, eles possam falar contigo. Opera em cada vida, também dando vitória. Tu sabes, aqueles que estão em problemas, que estão com dificuldades, aqueles que estão até a passar por momentos de enfermidade, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que renoves as forças, para que estendas a tua mão saradora, curando, Pai, em nome de Jesus, eu oro. Amém.